Olá, companheiras e companheiros, sejam bem-vindos ao 12º programa Arte e Resistência. Esse programa que vocês já conhecem é um programa onde eu converso com os maiores e as maiores artistas do Brasil, de diversas áreas da arte, sobre a carreira deles, mas, sobretudo, sobre o poder infindável que a arte possui em transformar as sociedades, a função social, a função política que a arte possui e deve possuir, sobretudo em épocas obscuras como estas. Se você não assistiu ainda aos programas anteriores a este, não deixe de conferir, todos eles estão listados na playlist do nosso programa aqui na TV 247. A playlist está aqui na descrição do canal, né? E eu vou lembrar rapidamente a vocês quais foram os convidados que eu já tive neste programa. Eu conversei com o Caco Ciocler, depois com o Sérgio Mamberti, Chico César, José Roberto Aguilar, Renato Aroeira, Tom Zé, Paulo Betti, Zé Cabaleiro, Elisa Lucinda, Lucélia Santos e bem-vindo Sequeira. E hoje também tem um convidado especial e certamente vocês vão gostar desse bate-papo. Como sempre, não se esqueçam de seguir e acompanhar o programa Arte e Resistência na rede social Instagram. A descrição está aqui embaixo também. E vamos lá, estamos juntos. Mas antes de mais nada, como sempre, vocês já sabem, vinheta. E hoje eu tenho o imenso prazer de ter aqui comigo um grande músico, um grande personagem da história da música brasileira, e eu, enquanto músico, sempre acompanhei a carreira desta pessoa, por isso hoje estou animado em conversar com Jacques Morellenbaum. Olá, Jean. Estou vendo que nossos nomes têm algumas semelhanças, né? Começando pelo J e terminando pela árvore, né? A sua é mais dourada, a minha é uma cerejeira. Eu até estava tentando lembrar hoje o meu nome em japonês, porque uma vez eu contei lá que Morellenbaum é uma cerejeira especial. Morellen, talvez você conheça mais do que eu. Um berry, né, daí do norte da Europa. Uma vez em Nova York eu achei uma geleia de morelli. E aí a cerejeira lá no Japão tem um aspecto assim muito representativo, muito importante, né, da primavera, do florescer e tal. E aí eles me ensinaram como é que era a cerejeira em japonês, agora eu tenho que lembrar. Não é Sakura? Isso, Sakuragi. Sakura, né? Sakuragi Gi é árvore, né? Isso, então, Isso, Sakuragi. tava no fundo da minha cabeça. Mas Boa. viu, Jacques, é o seguinte, você começou o programa já tirou as palavras da minha boca, porque eu já tinha programado começar o programa justamente falando para um amigo do Brasil 247 que, para começar, não é todo dia que duas pessoas com o nome Baum se encontram para uma entrevista, para uma conversa também. Já é algo inédito, né? Verdade. E eu sou o Golden Baum, a árvore dourada, né? E Morellenbaum é exatamente o que você falou, é uma espécie de cereja, né? Bom, aqui na Alemanha tem muito isso, né? A gente come com frequência a compota ou a geleia. Engraçado que aqui se chama, bom, tem a Morellen, né? Que é esse tipo de cereja, mas ela é comercializada, na verdade, um subtipo da Morellen que é a Schattenmorellen. Schattenmorellen é a Morellen da sombra, né? A cereja da sombra. É uma específica que cresce sob a sombra.
Então, enfim, é uma curiosidade a mais. E Morellen, o original é com 2 L's, né? O seu nome é com um L só, que deve Sim. ter sido alterado em algum momento. Mas é muito, muito, muito interessante. Nós temos essa questão em comum, né? E já vou complementar para falar de um terceiro músico, né? Que também tem Baum no nome, só que tem um Baum um pouco diferente, porque é um Baum do Yiddish, né? E eu estou falando do Daniel Barenboim. Barenboim. Pois Né? é, a minha família, Morelenbaum, o mais remoto que eu saiba, ela é polonesa. Sim. Então, eu não sei se o registro feito na Polônia tirou esse L do Morellen, ou se foi quando meu avô veio para o Brasil e fez o registro aqui. Não tenho certeza. Mas eu fiquei. Nós aqui no Brasil lutamos sempre contra as regras do português, né, que nunca tem um N antes do B. E isso é uma explicação que constantemente eu tenho que dar na hora de passar meu nome. E eu ainda tenho o agravante de ter um Jaque sem o C também, quer dizer, eu quebro todas as regras e eu acho que acabei sendo influenciado por essa prática e sendo um quebrador de regras de uma maneira geral na vida também. Que ótimo, né? Eu vejo isso como grande positividade, né? Eu E também. você já vou puxar uma questão, já que você já falou da questão da Polônia, né? Bom, nós dois somos imigrantes, né? De famílias de imigrantes, né? Logicamente, sua história também se abraça à história da minha família e tudo mais, né? De imigração ao Brasil. E eu queria justamente perguntar e contar para o público do Brasil 247 que o Jacques é filho de um maestro, um professor brasileiro, né, de origem polonesa, muito importante, chamado Henrique Morellenbaum. Quer dizer, chamado não, né, Jacques? Henrique não é o nome original do seu pai, né? É verdade. Ele assumiu esse nome como nome artístico. O nome registrado dele na naturalização brasileira. Ele chegou aqui no Brasil com 3 anos de idade. Saul Hertz, né? Na verdade, era Joel com SZ, e depois virou Saul Hertz, e aí do Hertz ele tirou o Henrique, achou que seria menos complicado assumir esse nome. E, quer dizer, ele se lançou desde jovem com o nome de Henrique Morellenbaum, e é assim que ele é conhecido. Sim, e ele. Bom, quero mandar minhas saudações e admirações para o seu pai, né? Esse ano ele vai completar 90 anos. Exato, isso Né? mesmo. Então, teve uma atividade muito assídua, né, no cenário musical brasileiro, não só como regente, mas como professor também. Ele deu aula a vida inteira na Escola Nacional de Música, onde ele se formou, né, e de uma matéria que para os leigos soa no mínimo exótico, né? Ele era catedrático em contraponto e fuga. É. E é uma matéria muito técnica, muito, quer dizer, muito ligada à arquitetura musical, né? E as pessoas fora do âmbito musical acham muito curioso, né? O cara ser professor de fuga, mas é uma fuga que não foge de lugar nenhum. É uma fuga
que procura o equilíbrio, procura a simetria e não só a simetria, mas procura um apuramento formal assim muito elevado, muito desafiador. Né? É uma das linhas de composição mais pode ser uma das mais complexas, né? E pode ser levada assim a um ápice de intensidade de vozes, como a gente viu ao longo da história, que é uma coisa impressionante. Eu acho interessante você ter falado que ele era professor especificamente dessa matéria, né? E quando eu tive a oportunidade de conversar com eu sou compositor, né? Então eu tive Sim. a oportunidade de mostrar meu trabalho para o Almeida Prado, já falecido, e para o Gilberto Mendes, ambos falecidos, né? E achei muito engraçado que eu tive a oportunidade de conversar com os dois mais ou menos na mesma época, e os dois me falaram a mesma coisa. Ouviram minha obra e falaram: eu gostei do jeito específico como você trabalha o seu contraponto. Então, assim, eu achei uma coisa que eu sempre lembro disso, né? Como os dois foram exatamente nessa questão do contraponto, que é uma coisa que eu pessoalmente não tinha atentado tanto, mas se os dois vieram de lados diferentes e falaram isso, interessante. Na verdade, eu acho que a música, de uma maneira geral, ela é toda fundamentada num contraponto. Né? Até uma melodia pura e simples, ela subentende uma harmonia. Então, aí você já tem um contraponto entre a melodia e essa harmonia subentendida. E uma vez a minha turma de composição lá nos Estados Unidos, onde eu passei 2 anos estudando, recebeu a visita do David Liebman, um saxofonista que tocou com Miles Davis, e ele passou 1 hora dizendo que música era melodia e baixo, e que o resto era consequência, era colorido, era textura, mas o que fundamentava a música eram os dois extremos, né? Uma linha aguda e uma linha grave que se contrapõem, né? Então, tá aí, é a essência da música, né? E é muito bacana esse pensamento, porque ele subentende um diálogo, né? E música, basicamente, é um discurso, e quando existe um diálogo, quer dizer, dois discursos se contrapondo, né, você tem uma visão mais ampla da realidade. Né? Então, é muito bonito esse pensamento. Perfeito. E ele fez uma leitura contemporânea do Cantus Firmus também, né? A importância do... Né? Claro, exatamente. Você esteve nos Estados Unidos, uma coisa que eu queria te perguntar justamente é um pouco da sua experiência nos Estados Unidos, Tanglewood e Bernstein. Me conta um pouquinho dessa história. Isso eu era muito jovem, eu tinha 24 anos e fui convidado para representar o Brasil na orquestra da Jeunesse Musicale, Sim. que é um organismo, né, internacional. Então, para pertencer a essa orquestra, você tinha que ter entre 16 e 26 anos. E no ano que eu fui, em 1974, eu era o único representante do Brasil. O organismo que representava a Jeunesse Musical aqui no Brasil estava sem verba para mandar alguém. E eu os conheci durante a minha participação no concurso para jovens instrumentistas do Concertos para a Juventude da TV Globo. E eles me falaram: você gostaria de representar o Brasil? Eu falei: eu adoraria, uma orquestra mundial, né?
E eles me falaram, olha, se você conseguir a passagem, você tem nossa carta branca. Eu tirei segundo lugar nesse concurso. Não me lembro quem ganhou, já tem muito tempo. Mas a minha grande premiação foi essa oportunidade. Eu acabei conseguindo um apoio da Ordem dos Músicos do Brasil, que me deu metade da passagem, e tive uma experiência inesquecível, né? Primeiro, ter sido regido não só pelo Leonard Bernstein, mas pelo Michael Tilson Thomas e por um maestro austríaco chamado Nicolas Wyss, que não é tão conhecido, mas é muito bom. E ter passado 2 meses vivendo 2 semanas em 4 lugares emblemáticos, 2 semanas em Viena, 2 semanas em Londres, 2 semanas em Tanglewood, nos Estados Unidos, e 2 semanas em Ottawa, no Canadá. E nós fomos regidos em Londres e em Ottawa pelo Michael Tilson Thomas, com um maestro fantástico, com quem eu me identifiquei muito, porque ele tinha um pé no jazz também, ele era pianista, improvisava e tudo, e sempre foi um interesse meu essa área da música, né, da criação momentânea. E na época, não me lembro se antes ou depois, eu acho que antes ele já tinha gravado um disco com o John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra, com a London Symphony Orchestra. Então, para mim, era um grande barato ser regido por ele. Ele era muito jovem, extremamente talentoso. E as 2 semanas em Tanglewood foram assim lições de vida para não esquecer jamais. O Bernstein, no auge de... Ele já tinha uma idade avançada, mas era muito jovem de espírito e de energia, né? Eu nunca vou esquecer como ele às vezes saltava mesmo, ele pulava no pódio regendo a gente tocando Sinfonia Fantástica de Berlioz, e eu me lembro claramente a noção que ele demonstrou em mim do quanto o maestro consegue atingir a alma dos músicos, né? Eu me lembro que eu me emocionava profundamente a cada ensaio da performance, então, no concerto, de uma maneira muito especial, mas eu cheguei a chorar muitas vezes durante o ensaio, de emoção pura e simples, e pela percepção do quão profundo eu estava naquele momento, e eu tinha uma noção muito clara de que eu tinha chegado ali puxado, né, pela energia do Leonard Bernstein, que era um músico assim, de mão cheia, de uma profundidade muito grande, uma paixão muito grande pela música. E sem falar no fato de olhar em volta e ver, era uma orquestra gigantesca, de 120 músicos, e todos muito jovens, e todos muito bons, né? Então, o resultado artístico do que a gente fazia era fantástico, e você vê aquilo acontecendo, sendo produzido por pessoas tão jovens, era realmente muito emocionante. E o Bernstein era um cara muito acessível. Eu me lembro de umas 2 ou 3 vezes em que nós estávamos conversando fora de horário de ensaio, sentado no gramado, e ele vinha e sentava com a gente e conversava com a gente. E foi realmente... Eu tenho esses momentos de vida impagáveis, né? De ter tido contato com vários músicos assim de uma excelência gigantesca, como o Bernstein, e mais tarde o Rostropovich, com quem eu fiz música durante um mês, tocando na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Ele passou um mês trabalhando com a gente, e inclusive fazendo as 2 baquianas para a Orquestra de Violoncelos. Então,
foi uma relação mais íntima, mais próxima, né? Ele tocando o primeiro violoncelo e o naipe de violoncelos ali ao lado, colegas dele, né? Isso para não falar em 10 anos ao lado de Tom Jobim e mais alguns anos ao lado de outras feras como Caetano Veloso, como Ryuichi Sakamoto e Gilberto Gismonti, por aí vai. Calma que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, porque realmente é isso que você falou. Quando os jovens teve a oportunidade de conhecer o Bernstein, mas a sua vida é marcada por parcerias e trabalhos em conjunto com feras de todas as lendas de todas as áreas, né? Agora, só sobre o Bernstein, eu queria fazer um comentário. Que o Bernstein, eu imagino que ele deveria ter uma energia pulsante que se sentia de longe, porque ele não somente foi um dos maiores músicos do século XX, né? Músico de modo geral, né? Maestro, mas também um grande compositor, às vezes até pouco compreendido como compositor, né? Pouco levado a sério aqui na Europa, sobretudo, como compositor, mas eu considero ele um grandíssimo compositor, muito apto a compor em diversas áreas, diversas estéticas também, né? Um dos pais do musical, né? Também. Mas também um cara da música sinfônica e tudo mais, com muita destreza. Mas, sobretudo, uma pessoa extremamente consciente com relação à sociedade e à política da sua época, né? Isso é uma coisa que marca muito, né? E como ele sempre foi um verdadeiro humanista. Acho que isso era claro para vocês também, né? Com certeza, com certeza. Ele transcendia a música. Nunca, em nenhum momento dessas 2 semanas, ele fez algum discurso específico, mas nessas conversas que eu mencionei agora há pouco, né, nessas conversas íntimas, você percebia com muita clareza o quão grande ele era, e quão profundo ele era como ser humano e a forma que ele se utilizava da música das janelas e portas que a música abre para dar os recados que ele gostaria de dar. Ele era um grande didata também, né? Eu volta e meia vejo na internet umas aulas que ele ministrou na televisão, né, para o povo de uma maneira geral, para as crianças, para os leigos, ensinando sobre música de uma maneira muito clara e transparente, né? Assim, extrema inteligência. Né? Sem dúvida. Muito, muito legal você ter tido esse contato tão especial. Bom, a sua carreira é marcada também por essa maleabilidade que você possui em transitar entre música erudita e música popular, né? Lógico que existem sempre essas discussões sobre até que ponto vai uma, até que ponto vai a outra, e a gente sabe que, na verdade, essa linha também deve ser maleável, né? Mas eu sempre admirei essa sua capacidade de compreender esses dois mundos e atuar nesses dois mundos com tanto sucesso. Como que você entra, ainda jovem, a conhecer Tom Jobim, A Barca do Sol, Nova Banda, tudo isso no começo? Bom, eu, desde muito jovem, ainda morando na casa dos meus pais e estudando, começando a estudar violoncelo, eu já era um admirador da música popular, justamente pelo fato de eu vir de uma família de imigrantes, né, que tinham a cultura europeia como centro e mantiveram isso quando aqui chegaram. Eu, tendo nascido aqui no Brasil,
me sentindo, quer dizer, me vendo como um músico, um artista brasileiro, eu tive uma necessidade, assim, desde antes de começar a pensar profundamente, mas de conhecer a cultura brasileira, de me identificar com a cultura do lugar onde eu nasci, né? Eu era puxado pela família o tempo todo para o lado da cultura europeia, representada especificamente pela música clássica, a música erudita, né? E, por exemplo, meus pais só ouviam a rádio Ministério da Educação e Cultura, que tocava, antigamente só tocava música clássica, né? Música erudita, eu nunca sei como denominar esse, mas quer dizer, trocando em miúdos, era uma música com origem europeia, né? Na cultura europeia. E, e eu desenvolvi por mim mesmo esse interesse, essa vontade de conhecer a cultura da onde eu tinha nascido. Então, isso me levou à música popular diretamente. Evidentemente que o folclore brasileiro é muito rico. Eu tive também uma formação interessante, né? Desde pequeno. Eu tive como mestra na escola primária Cecília Conde, que, que era uma grande didata também e era muito ligada à cultura folclórica brasileira, né? Então me iniciou nesse campo e, e a minha vontade de conhecer o samba, conhecer a cultura brasileira de uma forma geral, né? Então, tá mesmo, paralelamente ao meu estudo de música, que vinha por onde eu vinha estudando a história da música, estudando o violoncelo e piano antes, estudando nos seminários de música pro arte, depois na Escola Nacional de Música e tudo, eu inventei a minha própria escola de música popular e desde jovem eu me meti a improvisar, a querer me desenvolver nesse campo também, a compreender o que era a improvisação e buscar um desenvolvimento nessa área. Então isso acabou me levando a me juntar a outros jovens com esse mesmo tipo de procura. Você mencionou a Barca de Sol, foi o meu primeiro projeto profissional dentro da música popular e através do qual eu gravei meus primeiros discos e tal. E fui buscando esse aprendizado com os colegas músicos, né? Não existia uma escola de música popular, uma escola formal de música popular aqui no Brasil, na minha época de adolescência. Talvez em São Paulo existisse alguma coisa, aqui no Rio não existia, e o jeito que a gente tinha era aprender por conta própria com os outros músicos e com os discos, né? Então, eu sempre mantive esse interesse muito grande e sempre procurei maneiras de me exercitar nessa área, tocando com gente. E através dessas pessoas eu acabei conhecendo Paulo Jobim e, e aí me aproximei do Tom e acabei recebendo um convite dele para entrar na banda dele. E passei 10 anos convivendo com esse grande mestre e participando de todas as suas gravações e discos. Como eu, nessa época, já
estava me dedicando à produção de discos. Quando a gente entrou em estúdio para gravar, teoricamente o produtor seria o próprio Tom, mas o Tom não tinha muita paciência para exercer essa função e, e eu acabei dividindo essa função com o Paulo Jobim em diversos discos que a gente gravou juntos e isso acabou me fazendo conhecido nessa área. Eu acabei produzindo uma série de outros discos de outros grandes artistas também. Sim, a Banda Nova, né? Era o nome da banda. Na verdade, sempre existe eu acho que por essa polêmica, né? Por conta da bossa nova, muita gente fala banda nova. Sim. Mas, na verdade, nós éramos a nova banda. Nova banda. Nova a banda banda. nova era o grupo que acompanhava o Caetano Veloso nessa Verdade. época. E mais um motivo para a gente ter um outro nome. Quando a gente gravou o primeiro disco do Tom com a nova banda, ele saiu no exterior também com o Tom Jobim and the New Band. Então, aqui no Brasil era a nova banda. Mas a metade dos anúncios e pessoas continuam chamando de banda nova. E eu continuo corrigindo. Dentro dessa banda, da nova banda, o filho do Caymmi estava também nessa banda, né? Sim. Na verdade, Danilo, né? Danilo. Eu fui o último a entrar na nova banda. Cheguei a assistir a um concerto do Tom com a nova banda, com o Dori Caymmi substituindo o Paulo Jobim no violão, porque o Paulo estava morando em Nova York na época. E quando eu entrei, já estavam todos, né? O Danilo na flauta, a Paula Morelembal, que é minha mulher nos vocais, a Maúcha Adnet, a Ana Jobim, a Beth Jobim, a Simone Caymmi, o Paulo Braga na bateria e o Tião Neto no contrabaixo. Então foi na nova banda que você conheceu a Paula? Não, na verdade, nós já éramos casados quando a Paula entrou na nova banda, alguns meses antes de eu entrar. Tá. O Tom reforçou o coral, que no início era formado apenas pela mulher dele, pela Ana, pela Beth Jobim, filha dele, e pela Simone Caymmi, com duas cantoras do Céu da Boca, que eram a Maúcha Adnet e a Paula, que já era casada comigo. Na verdade, eu conheci a Paula no coral da ProArte, um coral que eu dirigia nos anos 70 e ela era cantora. Sim. Mas, na verdade, a gente começou a namorar e nos casamos depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu me aproximei desse grupo Céu da Boca, que é um filhote desse coral. Sim. Quando eu fui para os Estados Unidos, esse grupo, na época eram 12, foram dissidentes, né? se desmembraram desse coral para formar o Céu da Boca, e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu acabei participando do disco deles, que eles estavam gravando, o primeiro disco, e acabei produzindo o segundo disco a convite deles. Nós tínhamos muita empatia, muita amizade, e aí acabei namorando a Paula e acabamos nos casando. Então, quando eu entrei na nova banda, a Paula já era parte da banda. Entendi. E como que você pode, em poucas palavras, é um desafio certamente, mas como que você pode, em poucas palavras, descrever a convivência com um mestre também da música, do jazz, da cultura brasileira, da cultura carioca, como Tom Jobim?
Poucas palavras serão sempre poucas para descrever tanta maravilha, né? Mas maravilha, por exemplo, pode ser uma palavra que defina tudo isso, tudo que representou na minha vida, poder estar tão próximo a uma figura tão grande, né, tão representativa, tão importante para a nossa cultura, um ser humano que era pura luz e talento, e não só na música, né, em tudo, um grande pensador, um grande filósofo, um grande poeta e, e uma pessoa com espiritualidade assim marcante e com humor também muito fino e sempre presente. Uma pessoa extremamente generosa, né? Quando ele formou essa banda com, com músicos que eram praticamente a banda toda eram músicos com 20 anos a menos, Sim. Eram músicos da geração do filho dele, né? Sim. Alguns mais jovens ainda que o filho dele. Ele ficou muito empolgado, ele tinha ficado sem se apresentar durante muitos anos, desde a morte do Vinícius, não sei se por conta dessa tristeza, dessa ausência, ou por algum outro motivo, mas ele estava há praticamente uns 7 anos sem se apresentar. Sim. E foi através de um convite de um maestro austríaco para ele fazer 3 concertos na Europa com a orquestra desse maestro e com que ele formou esse núcleo da nova banda e se empolgou tremendamente. Então, como empolgação era o que não faltava da parte da gente, com ele empolgado também, a gente acabava se reunindo todos os dias, todas as noites. A gente ia para a casa do Tom, rodeava o piano dele e ficava fazendo música nos primeiros 4, 5 anos, sem parar. Assim, era tendo show ou não tendo show, a gente ia ensaiar lá e tocava não só o repertório das músicas dele, mas tocava músicas que ele gostava, que ele curtia e conversava muito sobre música, sobre a vida. Então foi uma época muito rica para mim, assim, em termos de vivência e de aprendizado, né? Realmente um grande mestre na minha vida. Sem contar que foi uma época no Brasil de recomeço também, né? Porque basicamente a banda começa na abertura das diretas já, né? Basicamente. Então vocês pegam uma época assim de, pelo menos, tentativa de reflorescimento no país. Acredito que isso tenha contado também, né, para todo o cenário de disponibilidade e disposição de realizar concertos e shows por aí, né? Com certeza. Era uma época de uma certa euforia pelo advento da liberdade novamente, né? Uma liberdade que a minha geração, a nossa geração, não havia conhecido até então, né? Quando o golpe aconteceu aqui no Brasil, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu estava começando a me entender como ser humano, como ser político, e minha geração toda foi praticamente ceifada dessa possibilidade, né? Eu tenho vários parentes que foram perseguidos, alguns foram presos, outros tiveram que se exilar, e eu tive uma educação dentro de casa
que tentava me afastar da política o máximo possível, porque a política era fonte de sofrimento, né, Perigo, né? de perigo. Né? Então, eu, adolescente, era, de certa maneira, entre aspas, protegido pelos meus pais de qualquer influência política. Então, eu jamais vou esquecer quando eu fui para os Estados Unidos, antes de chegar lá, eu, no meio do caminho, fui visitar uma parte da minha família, justamente que se exilou no México, né, por questões políticas. O meu tio, né, era uma pessoa muito ativa politicamente, e fui visitar o meu melhor amigo, que era o meu primo de primeiro grau, que lá vivia. E eu me lembro do deslumbramento que eu senti quando esse meu primo me levou num domingo para passear no parque de Chapultepec. E entre as milhões de coisas que eu vi lá, isso foi em 1978, não existia ainda abertura nenhuma aqui. E eu vi um ator num anfiteatro que representava o presidente do México e improvisava uma conversa com o público, onde tudo era possível de ser falado, e as pessoas provocavam o presidente, e eu me deslumbrei com a liberdade que existia já lá no México, né, nessa época. Quando eu voltei para o Brasil, em 1980, já vivíamos na época da abertura, e certamente, quer dizer, a banda começou em 1984, eu entrei na banda em janeiro de 85, e certamente todo esse ambiente de abertura, de retomada da liberdade influenciou bastante a gente na nossa alegria de fazer arte. Sim. É muito interessante e é essencial a gente refletir sobre todos esses tempos no Brasil, sobretudo nos momentos que a gente vive agora, né? Eu sou, logicamente, de uma geração posterior. Eu nasci em 82, né? Então eu cresci já nessa geração pós-ditadura, mas, muito infelizmente, eu fui vítima, e todo mundo no Brasil foi vítima, desse imenso problema que o Brasil possui, que é a falta de memória, né? Então, a grande realidade é que a gente não aprendeu direito, ou minimamente, sobre os horrores que foram que foram proporcionados pela ditadura no Brasil. Essa falta de lembrança, essa falta de senso de responsabilidade em registrar a história, né? E certamente tudo isso tem a ver com o momento que a gente vive agora, né, Jacques? Já passando um pouquinho para a questão da política, como é que você vê esse momento? É um momento altamente preocupante, né? Eu acredito que seja, como você está falando, um reflexo do que foi plantado pelo próprio governo golpista, do governo ditatorial no Brasil, que usou a desinformação e deseducação como arma para ter mais facilidade de dominar o povo, né? Então, a minha geração ela foi realmente limitada em termos de consciência política, né, por um trabalho provavelmente arquitetado pelos Estados Unidos, né, Claro. e como resultado, a gente está vivendo agora, quer dizer, esse momento drástico, né, esse momento profundamente lamentável em que
uma parcela gigantesca do povo brasileiro votou numa pessoa completamente desclassificada, completamente ignorante, e sem a menor capacidade de administrar e de dar um rumo minimamente plausível a um país tão complexo e tão grande como o Brasil. Você sabe que aqui na Alemanha o pessoal me pergunta, né, como que aos poucos o pessoal vai compreendendo o tamanho, a dimensão da gravidade que é nós termos uma pessoa, um fascista no poder, né, uma extrema-direita, uma ultradireita da pior espécie no poder, e para o europeu, sobretudo para o alemão, é inconcebível, né, quando eles compreendem a história do cidadão que preside o Brasil, o pessoal me pergunta como é que ele pôde chegar até onde chegou, sendo o que ele foi durante toda a sua vida, né? Porque é uma coisa assim inconcebível, impensável para a figura de um político alemão hoje, né? E eu acho que tem a ver justamente com isso que a gente, para amarrar, né? Com tudo isso que a gente estava falando, a sua geração que foi forçada a viver em uma inconsciência política programada, né? E depois a minha geração, que não vem como um remédio para isso. Não, é uma geração que também continua inconsciente politicamente, analfabeta eleitoralmente, independentemente da classe social, né? Porque não existe no Brasil essa cultura da memória do passado, aprender com o passado, né? Então hoje a gente colhe tudo isso. A gente não pode deixar de mencionar que a ascensão desse pessoal terrível aí também é consequência de um momento em que a esquerda deteve o poder e que muita coisa positiva aconteceu, mas ao mesmo tempo ficou flagrante um, um, toda uma engrenagem de corrupção da qual o povo se cansou e que a extrema-direita se aproveitou para se colocar no poder, né? Isso sem falar de golpes verdadeiros ou não, como a facada no Bolsonaro, o fato dele não participar de debate nenhum, né? Onde a covardia dele não teve chance de ficar flagrante, porque, coitado, né, entre aspas, ele foi esfaqueado. Até hoje, eu particularmente não acredito nessa armação e realmente estou curioso para ver como ele vai se livrar de um debate aberto no ano que vem. Ele é um cara que não tem a menor capacidade de discutir seriamente, profundamente, nenhum assunto. Então, vamos ver qual artimanha que ele vai se valer no ano que vem para fugir dessa raia. É bem por aí, vai buscar alguma artimanha para fugir, porque é uma pessoa fraca, pequena, né, extremamente covarde, uma pessoa que corre sempre, né, e se utiliza, ele é forte através das armas que ele produz, só que essas armas são baseadas em ódio e em mentiras, né, então aí eu só queria puxar para outra questão que a gente sempre conversa aqui,
na minha opinião, nada disso teria acontecido, né, não fosse também a ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, que apoiou de uma forma imensa, né? Então, a máquina de fake news do Trump foi praticamente atualizada e melhorada para padrões tropicais, e realmente isso acabou sendo decisivo, né? Agora, eu queria fazer a pergunta para você, que é a pergunta que pauta nosso programa aqui. Como você vê, ao seu entendimento, ao seu sentimento, como que a arte pode combater, pode conter, pode curar, pode transformar as sociedades e o mundo como um todo para melhor? Bom, a arte, basicamente, é um elemento questionador, né? É um elemento que faz o ser humano refletir sobre a existência, ou se abstrair totalmente, e transitar num espaço espiritual. Então, dessas duas formas, eu vejo a arte como uma das grandes armas que a gente tem, e não é à toa que esse pessoal que está no poder agora pretende, né, castrar os movimentos culturais, as conquistas culturais, colocando pessoas completamente sem substância, né, para dirigir os órgãos públicos ligados à cultura. E eu acho que o artista, pela necessidade que o ser humano tem em consumir a arte, ele é muito querido, e ele tem a chave do espírito das pessoas, para penetrar no espírito das pessoas, né? Com a sua arte, ele conquista a atenção e a afeição dos outros seres, e ele deve utilizar esse poder que ele tem para, no lado espiritual, aprofundar a espiritualidade dos outros, né? Até os indianos consideram os artistas, os músicos, como semideuses, por esse motivo, né? Porque eles dizem que os músicos são aqueles que conseguem escutar o Om, que é o som do universo, e interpretar ele para os outros seres humanos, né? E, por outro lado, o artista deve sempre aproveitar essa abertura que a sua arte promove para lembrar as pessoas de sua condição política e de sua relação com a liberdade, né? Criar é um exercício de liberdade. Então, o povo, de uma maneira geral, vivenciar a criatividade artística faz cada indivíduo exercitar a sua própria liberdade e dar mais valor a ela. E por essa forma, essa é a forma que eu vejo, né, da gente contribuir para uma evolução do ser humano como ser político.
Sem dúvida, estou de pleno acordo, eu pauto minha carreira dentro desses valores, exatamente, e por isso que nós criamos esse programa, e acredito, vou até complementar, que o verdadeiro músico, ele é sempre consciente sobre o que acontece ao seu redor, né? A gente já falou do Bernstein, o Jobim também. O verdadeiro artista, ele é consciente, ele não é isolado, por mais que ele tenha essa questão intrínseca, né, de trabalhar consigo mesmo também, porque isso também faz parte, mas ele nunca se desprende daquilo que está ao seu redor, e através da arte, que possui esse poder infinito de encostar as pessoas em seu intelecto e em seu espírito, realmente nós podemos e devemos seguir em frente com relação à transformação das sociedades. E, logicamente, também, Jacques, com relação ao registro, né? A arte registra também. Um pintor que pinta a guerra, um cantor que canta a guerra, né? Como foi e tudo mais, isso também faz parte da função artística, né? Com certeza, o músico, o artista de uma maneira geral, né, ele flagrantemente ou não, ele acaba retratando, né, o que ele, a realidade que ele vive, porque é essa realidade que alimenta a nossa alma e no caso, no nosso caso, por exemplo, como compositores, como criadores musicais, isso, essa conversa fica um pouco mais abstrata, né? Mas de qualquer jeito nós estamos refletindo o que está ao nosso redor e então somos cronistas do nosso tempo. Sim, somos historiadores, de certa forma, né? Estudamos a história passada e escrevemos parte dessa história. É verdade. Jacques, voltando um pouco para a música, porque eu não quero deixar de conversar com você sobre os outros grandes nomes com quem você trabalhou. E, basicamente, todos os grandes nomes brasileiros, né? Você trabalhou com Caetano, trabalhou com Gil, trabalhou com Carlinhos Brown, Marisa Monte, trabalhou também com bandas de rock, né, pop também, ou seja, é um leque muito, muito vasto, né, tudo que você fez. E antes de passar a bola para você, só quero te dizer que um arranjo seu, bom, você tem arranjos maravilhosos para todas as formações e possibilidades, mas tem um arranjo seu que eu sempre volto para ouvir no YouTube, que me marca muito, é aquele vídeo que você está tocando o último romântico, cello solo, e o Caetano cantando. É um arranjo que realmente transformou a canção do Lulu Santos, né? Pois é um desafio para mim transpor a música do Lulu Santos para o cello solo, mas são esses desafios que engrandecem a gente, né? Que eu tive logo no início da minha relação com o Caetano uma experiência muito desafiadora também, que foi ele ter me pedido para fazer o Mano a Mano, só voz e cello, que é um tango interpretado pelo Gardel. Gardel. E isso daí foi espetacular para mim, porque, primeiro, eu não tinha muito contato com o tango, né? Anteriormente, a minha ligação com a música argentina se restringia a Piazzolla, que tem uma influência de tango muito grande, mas ele transcende o tango. Então foi muito interessante para mim pesquisar um pouco mais sobre esse universo, né, que é tão marcante da alma portenha, da alma argentina. E logo em seguida o próprio Caetano me convidou para fazer o disco Fina Estampa,
Sim. que foi para mim uma viagem muito saudável e abrangente também da música latino-americana. A gente, sendo brasileiro, né, vivendo num país tão rico em termos de música, com tantos talentos, a gente se sente um pouco saciado já. Não tem necessidade de, de buscar outras culturas, porque temos tanta riqueza aqui, tem tanta coisa para explorar, e a gente acaba, pelo menos eu, nunca tinha tido muito contato, né, com essa cultura, que, na verdade, para gerações anteriores à minha, como, por exemplo, a do Caetano, é uma cultura bastante influente. Né? O Caetano, na sua infância e adolescência, ele ouviu muita música latino-americana. Então, para mim, foi uma grande descoberta tudo isso. E aí, voltando ao rock, ao Lu Santos, para mim foi bastante interessante, né, fazer, dar essa minha visão particular. Apesar de eu já ter transitado, como você mencionou, pelo rock, eu fui um bitomaníaco de carteirinha Quem e não minha foi, né? adolescência, pois é, mas eu comecei a minha vida musical, na verdade, junto com o aparecimento dos Beatles. Né? Você, quando nasceu, os Beatles já tinham terminado. John Eu, Lennon estava morto já. poxa, quando eu tinha 10, 11 anos, os Beatles apareceram, foram Sim. uma explosão de novas informações, novos costumes, e eu realmente fiquei muito. Fez em mim uma ponte, talvez, que eu precisava entre a música que era o meu normal, que era a música erudita, com a música pop, a música popular, porque o George Martin ali produzindo e arranjando Claro. para eles fazia essa ponte muito flagrante, e eu me Ah, identifiquei muito com isso desde cedo. Né? Eu acho que a minha uma dos fatos que me levou a esse interesse pela função de arranjador foi essa paixão que eu tive pelos Beatles e especialmente pelo seu arranjador George Martin e seus representantes aqui no Brasil, como Rogério Duprat claro. e outros. Né? O que seria Então, o Sgt. Peppers sem o George Martin? E o que seria toda a MPB sem os arranjos do Pry e tudo mais, né? pois é, são ídolos assim que deixaram sua marca muito profunda em mim e referências realmente assim que eu sempre revisito, né, até hoje em dia. Não só eles, mas eles estão sempre presentes. Sim, só uma curiosidade mesmo. Quando você trouxe para o Caetano pronto o arranjo do Último Romântico, como é que foi? Você mostrou e ele já foi pondo a voz? Coube tudo direitinho? Como foi? O Caetano é extremamente musical, né? Sim. Ele é muito modesto em relação à musicalidade dele, mas ele entende tudo com muita facilidade. É um cara brilhante, assim como o Tom, né? Um cara brilhante em tudo que ele faz. E, na verdade, todos os arranjos que eu fiz para o Caetano, foram 14 anos de convivência, experiência, ele entendeu de cara, de uma maneira muito natural, Sim, assim. sim, imagino. Inclusive arranjos para músicas não tão populares, assim, quando quando a gente gravou, na verdade, meu último projeto com ele, que é o A Foreign Sound, ele me Sim. pediu um arranjo para uma composição do Arthur Lindsay chamada Detached, que,
que é na verdade, uma improvisação, eu nem diria atonal, porque é microtonal, quer dizer, tem uma textura muito contemporânea. E eu fiz praticamente uma transcrição de, de uma gravação, talvez seja a única gravação dessa música, porque me parece quase improvisada, que é a guitarra totalmente desafinada em conceitos culturais ocidentais, né? E uma bateria. Sim. E eu fiz uma transcrição desse universo para cordas, um naipe de cordas e bateria, percussão. E o Caetano tirou de letra aquilo, saiu cantando em cima como se ele fizesse aquilo todos os dias. Sim, imagino. Né? Fiz uma orquestração, um arranjo também para uma composição dodecafônica do Caetano, chamada Doideca, no Doideca. livro. E o Caetano é muito, muito brilhante. Então, o Último Romântico foi assim, eu toquei a introdução, fiz um sinal, tipo, aqui começa a melodia, ele já entrou no tom e cantou de cabo a rabo, sem dúvida nenhuma. Deu para ver que foi muito natural mesmo. E o vídeo que está no YouTube é ao vivo mesmo, né? Então, assim, é mais espontâneo ainda, né? E ele coloca uma percussão na hora certa, as palmas, assim, bem no momento que cabe mesmo, espontaneamente, provavelmente também, né? Com certeza. Muito legal. Caro, bom, antes da gente ir para a conclusão, eu só queria tocar na questão do seu contato com música de outros países mesmo, né? Você já falou um pouquinho que você foi se interessar um pouco depois, né? E conhecer um pouco depois a música latina de modo geral. Você trabalhou com a Julieta Venegas, né? Sim. Que é uma grande cantora mexicana, né? Você fez o arranjo do acústico, né? Exatamente. Escrevi todos os arranjos do Acústico MTV, que é Grammy Winner, né? Ganhamos o Grammy com esse Isso, disco. E a Julieta, ela é nascida na fronteira com os Estados Unidos, em Tijuana. Sim. Então, ela tem uma forma de compor que recebe uma grande influência dessa música da fronteira. Sim. E eu achei uma escola, uma das escolas muito interessantes de eu transitar, compreender essa linguagem dela e adaptar assim a minha criatividade a esse ambiente, né? E uma das grandes riquezas que eu tenho tido assim no decorrer desses anos todos são essas experiências com músicos de diversas matizes, diversas origens, né? Eu escrevi arranjos para Cesária Évora, em cima do universo da Morna, que é a música de Cabo Verde, né? Mayra Andrade, também de Cabo Verde. Tive um contato muito grande com Paulo Flores, que é um compositor angolano. Produzi e arranjei um disco do Henri Salvador, que viveu a maior parte da vida dele na França, mas nasceu na Guiana Francesa, né? E tive, assim, escrevi arranjos para Clara Monte, que é uma cantora da Andaluzia. Dulce Pontes também. Dulce Pontes, a Marisa e a Carminho são artistas portuguesas, né, que aprofundaram a minha relação com o fado, com a música portuguesa. Então, isso é um lado assim que me interessa muito, conhecer outras culturas e poder
entender as linguagens e transitar. E o Sakamoto, né? E o Sakamoto, que me foi apresentado pelo Caetano em 92. Não sabia, legal. E nesse mesmo ano ele me convidou para tocar com ele e eu vim colaborando com ele durante todos esses anos, né? A princípio, quando ele me convidou, foi para participar de um trio com ele e com um violinista inglês, filho de jamaicanos, tocando a obra dele mesmo, do Sakamoto, para composições que ele fez para trilhas de filme. Sim. E depois, mais tarde, nos anos 2000, eu e a Paula, o convidamos para fazer um trabalho, um projeto dedicado à obra do Jobim, de quem ele era um imenso fã, né? Claro. E nós fizemos 3 discos também dedicados a Jobim, que são muito queridos, né? O primeiro deles, especialmente, chamado Casa, o qual a gente gravou 90% do disco ao vivo na casa do Tom, depois da passagem do Tom, naturalmente, né? O Tom se foi em 94 e nós gravamos esse disco em 2000. Sim. Já que você falou desse disco, não vou deixar de mencionar também o único disco, infelizmente o único, do quarteto Jobim Morelenbaum, né? Grande obra. Você, a Paula, o Paulo e o Daniel, né? Filho e neto. Exato, é o conjunto mais freudiano da história, né? Um marido, uma mulher, um pai e um filho. Talvez por isso a gente tenha feito um disco só. Mas nós fizemos muitas turnês, muitos concertos. Esse grupo, na verdade, foi uma consequência de um trio que eu, a Paula e o Paulo já vínhamos desenvolvendo ainda enquanto o Tom era vivo, né? O Tom passou muito tempo em Nova York, a gente ficava com muita saudade de tocar essa música. Então a gente sempre se reunia e também tínhamos casa de campo vizinhas. Então toda vez que a gente subia a montanha para passar fim de semana, a gente acabava tocando junto, e isso acabou resultando em concertos. E depois que o Tom se foi, nós fomos convidados para participar de uma homenagem a ele em Bruxelas, no Palais de Beaux-Arts, e o Paulo deu a ideia de convidarmos o Daniel, filho dele, Sim. que conhecia como ninguém a obra do avô, né? E aprendeu praticamente música com o Tom, né? E tinha um toque muito semelhante ao Tom Touché, né? Assim, delicado e econômico. E a voz, o timbre de voz muito parecida com a Isso que eu avô ia falar. também. Isso que eu ia falar. Na verdade, nesse disco, a gente procurou ser o mais fiel possível à ideia musical do Tom em relação à sua própria obra, né? Nós éramos fiéis, porque o músico popular tem uma tendência a querer sempre acrescentar alguma coisa, dar uma visão pessoal, e com isso o compositor às vezes se esmera tanto. A gente via o Tom compondo praticamente, na verdade a composição é como a vida, ela é formada de eleições, né? A gente escolhe o tempo todo se vai para a direita, vai para a esquerda, se quer mais agudo, mais grave, mais quente, mais frio, e a música é uma questão de escolhas, né? E o compositor escolhe. Aí o músico de jazz ou o músico popular vai e modifica. Um exemplo curioso disso no Chega de Saudade, a maioria da população conhece a canção Chega de Saudade, que é praticamente o hino da Bossa Nova, com uma modificação que foi feita pelo João Gilberto. E aí, na nova banda, a gente cantava como o Tom tinha feito. E no quarteto Jobim Morelenbaum, a gente também fazia questão
de tocar e cantar do jeito que o Tom tinha feito. Modificação harmônica, você disse? Não, não, modificação melódica. Melódica, é mesmo? Bom, olha, é interessante saber disso, porque são tantas versões, né, com pequenas variações e modificações que a gente ouve, né? É Mas verdade. eu acho que é fantástico que vocês acharam, encontraram nesse trabalho, nesse álbum, o equilíbrio entre não retocar a obra de um gênio do jazz, né, da bossa nova, que era o Tom, que realmente tinha tem uma obra pronta já, né? Mas por outro lado, mesmo que não se queira, o caráter de vocês quatro está evidenciado, está impresso naquela música, né? A nossa enorme paixão por essa obra, né? E intimidade, Sim, né? sim. A gente, o Daniel cresceu, né, em volta daquele piano, e nós também, né? Apesar de eu ter começado a tocar com ele já com 30 anos, mas 10 anos de convivência, a gente, né, vai adquirindo, né, uma intimidade e que a gente fazia questão de preservar nesse projeto. Evidentemente, na interpretação, a gente sempre acaba dando um colorido que é pessoal, mas as notas e as harmonias a gente tinha um prazer especial de fazer do jeito que o Tom Exatamente como era, né? fazia. Só para encerrar esse assunto, só queria te contar que aqui na Alemanha, em se tratando de música, ainda hoje, é, não digo com as gerações mais novas, mas pelo menos o pessoal, os músicos a partir da minha idade, o Tom ainda é o nome número um no Brasil. Ele ainda é o cara mais conhecido. Caetano é conhecido, Gil é conhecido, no universo erudito, obviamente, Villa-Lobos é conhecido, mas assim, de modo geral, pela minha experiência, eu diria que o Tom ainda é o cara mais conhecido. Não dá para comparar a qualidade, né, de artistas tão grandes, É, mas o Tom realmente ele é um artista que tem uma brasilidade muito marcante e, ao mesmo tempo, uma universalidade muito ampla. Né? Ele é genial em cada coisa que ele faz, em cada coisa que ele fez, uma obra vasta, né? E eu acho que ele disputa firmemente com Villa-Lobos essa primazia histórica, né? Assim como gênio da raça, gênio brasileiro. Né? interessante que os dois também eles competem, mas não competem diretamente também, porque eles estão em gêneros diferentes, né? Então tem um lugar para os dois, né? É curioso, porque os gêneros são diferentes, mas a origem e o Claro, interesse é muito parecido. sem Né? dúvida. O Villa-Lobos era muito ligado na cultura popular Mas, e o Tom é muito ligado na cultura erudita é. e popular também. Né? Mas o Tom tem canções, tem obras que se nivelam com grandes canções de Schumann, de Ah, grandes compositores da história. Né? Ele tinha particularmente a grande habilidade de atingir o mais profundo com poucos elementos, através de uma relativa simplicidade, né? Que é muito flagrante para todas as pessoas que têm contato com a obra dele. sem dúvida. E eu quero te dizer que quando me perguntam aqui
do Tom Jobim e tudo mais, o disco que eu indico é justamente esse disco de vocês, do quarteto Jobim Moranbaum. Quando alguém fala assim, logicamente a obra original dele, né? Mas quando fala assim, alguma coisa diferente sobre ele, eu sempre indico aqui esse álbum, então pode ter certeza que vocês estão bem representados aqui, viu? Através de mim. Muito obrigado. Esse disco é muito marcante, e esse disco que a gente fez com o Sakamoto, eu, a Paula e o Sim. Sakamoto, também é um disco que traz assim esse universo do Tom de uma maneira muito particular e íntima, né? Assim, a gente gravou na casa dele, Sim. no piano dele, e com uma emoção muito especial, porque estávamos fazendo música naquele mesmo espaço onde vivemos tanto tempo, eu, a Paula, e o Sakamoto exercendo uma paixão que ele tem desde a infância dele, né? Ele, da mesma forma que eu era Beatlemaníaco aqui na minha adolescência, ele era apaixonado pela obra do Tom lá no Japão, Fantástico. quando ele era garoto. Ele tem Incrível. praticamente a mesma idade que eu, um pouquinho mais velho, mas eu me encantei logo quando eu soube disso, né? Logo quando a gente se conheceu, que ele declarou essa paixão que ele tinha, motivo pelo qual a gente convidou ele para fazer esse projeto juntos. Muito bom, muito legal. E aí, mais uma vez, a gente vê como a música, com a arte, de modo geral, também supera barreiras, transcende barreiras, né? Barreiras de todos os tipos, porque o artista, o verdadeiro artista sempre se abre, né? Se abre ao outro, se abre ao desconhecido, se abre a novas ideias. E esses são os fundamentos da tolerância e da liberdade, né? Então, eu acho que isso a arte sempre pode ensinar para as sociedades também, sobretudo em momentos obscuros como esses, né? Certamente. Eu estou te ouvindo, pensando assim mais especificamente na nossa arte musical, onde eu sempre repito para mim mesmo e para todos que estejam interessados que na música, mais importante do que saber falar é saber ouvir, é ouvir com qualidade. O músico, ele só vai ser um grande músico se ele tiver essa habilidade. Sim. E saber ouvir é saber se situar, sabe, na vida, né? Não ter apenas o próprio pensamento como parâmetro, muito pelo contrário, ter uma abertura e uma visão ampla para receber outras informações, e isso é o que norteia o que a gente chama de esquerda, né? É essa abertura para a discussão, para o diálogo, para o debate, que tanto falta ao outro lado. Exatamente. É isso aí. Meu caro, muito bom nosso papo. Tenho certeza que a gente poderia conversar por horas aqui, não ia faltar assunto, mas agora eu gostaria de chamar para o nosso quadro final do programa. Você sabe, a gente sempre termina com poemas. E eu espero que você tenha escolhido algum poema legal para hoje. Eu acho muito legal. Pode ser um pouco redundante pelo autor do poema, mas ele, para mim, é definitivo. É um poema escrito por um músico que também é um grande poeta. Eu nem vou anunciar porque eu acho que 99% dos que nos ouvem agora vão identificá-lo na sua primeira frase. Então tá bom. Você quer começar então? Você pode ir primeiro. Eu vou.
eu começo. Vai lá. Eu vou ter que olhar assim para poder Fique à ler. vontade. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte. É um laço, é um anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia. É uma Tita Pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, o desgosto. É um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma conta, é um conto. É uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre persã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Não podia ter escolhido melhor mesmo. Que poema, que logicamente o poema, quando a gente ouve, vem junto com a música, vem junto com diversas imagens, vem junto com Elis Regina, né? Cujo aniversário foi recente agora. Estamos em março, no final de março. Aqui no Rio nem tem chovido tanto, mas é um poema que fala sobre a vida como um todo, sobre a construção da casa e sobre as venturas e desventuras da É vida. perfeito mesmo, realmente é um dos hinos brasileiros também, né? Sem dúvida. É verdade, foi uma das canções mais importantes do século XX, canções brasileiras mais importantes. Né? Sim. Muito querida, muito ampla e sintética ao mesmo tempo. É, é. As duas partes, as duas faces da canção são perfeitas, né? Um poema riquíssimo e a música singela, simples, mas ao mesmo tempo completa, né? Ele na composição trabalha com poucos elementos, né? A melodia é muito restrita, entre aspas, né? São poucas notas, e a harmonia são poucos acordes, mas os acordes vão mudando e revendo aquela simples melodia por outros prismas. E no meio da composição, que é muito mântrica e tonal, ele dá uma modulada repentina na parte instrumental, mostra que a música e a vida podem ter outras cores também. Depois ele volta para aquele mantra, né, para terminar de descrever as suas aventuras. Perfeito. E realmente a canção consegue ser
ela tem momentos repetitivos, mas eles não são não desgastam, né, a audição, porque justamente como você falou, eles são repetitivos porque possuem um caráter mântrico, né, realmente. Olha, é o seguinte, eu tinha escolhido um outro poema, mas eu mudei os planos. Já que você escolheu uma letra de música, eu vou devolver na mesma moeda, tá bom? Tá ótimo. E aí eu pensei, enquanto você estava declamando, eu vou declamar uma das minhas canções preferidas de todos os tempos também de um dos gênios da música brasileira e da poesia brasileira também, que é Gilberto Gil. E eu tenho uma relação muito próxima com essa canção, porque essa canção eu tive a oportunidade de cantá-la ao violão há um ano atrás para o presidente Lula. No evento que a gente fez, Judias e Judeus com Lula, em São Paulo, no Sindicato dos Químicos, assim que o presidente foi solto de sua injusta prisão. E a gente fez esse, tá na internet e tudo mais, a entrega da carta que eu fiz para ele, a carta de apoio e tudo mais, entreguei em mãos a ele, mas eu fiz a parte musical também. E aí me falaram disso, que o presidente adora essa canção. E eu falei, nossa, mas essa é uma das minhas canções preferidas do Gil também. E aí eu cantei ao violão para ele. E a canção é essa daqui. Vamos lá. Se chama Lamento Sertanejo. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como reis desgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a ismo. Eu tive a felicidade e o privilégio de tocar muitas vezes essa canção com o próprio Claro. Gil. Eu toquei com ele de 2009 a 2014, fizemos muitos concertos. Sim. E essa canção a gente fazia em duo, só voz, violão e cello. Sim. E a música composta pelo Dominguinhos, que é um outro gênio fantástico, né, brasileiro. E muito emocionante essa música e essa letra também. Muito bela. A música com elementos da música nordestina, né? E a letra transmitindo um poema de 2 estrofes, mas transmitindo todo um caráter, né? E do nordestino, um caráter singelo, né? Belo, inocente, ao mesmo tempo doído. Acho que tudo está incorporado dentro dessa poesia, dentro desse poema, e ilustrado perfeitamente pela música de Dominguinhos. Né? Uma maravilha, maravilha mesmo. Meu caro, muito obrigado pela presença, foi um grande prazer, espero que tenha sido legal para você também conversar. Muito bom, sempre bom conversar, e especialmente num contexto, né, de arte muito importante, assim, de arte e resistência, né, muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E eu também quero te agradecer, né, por abrir essa janela para que eu possa falar também das minhas ideias, não só artísticas, mas políticas também, no momento em que a gente precisa disso.
Com certeza, esse diálogo é muito importante e os artistas devem, agora mais do que nunca, usar a sua voz para o combate do autoritarismo, da ultradireita, do neonazifascismo que ascendeu e tomou controle do Brasil. A gente passa por uma crise das mais calamitosas da história, mais de 3 mil mortos pela pandemia de Covid-19 hoje. Sabemos que é o pior momento para se ter um presidente negacionista no poder, então eu quero deixar minha solidariedade a todas as famílias que perderam pessoas e quero também deixar um grito de esperança para que as vacinas cheguem rapidamente. A gente sabe que o Lula está praticamente governando paralelamente, aí já falou com o pessoal de diversos lugares do mundo para conseguir essa vacina, porque o atual cidadão que preside o Brasil não somente não tem competência para fazer isso, mas ele faz o contrário, está dentro do plano dele. Não é à toa que grande parte do Brasil o denomina hoje genocida. Então, eu passo, Jacques, para você fazer alguma última apreciação, se você quiser, e deixo também um recado para o público do 247 mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Assistam os outros programas, se vocês não viram ainda, na nossa playlist. Sigam o Arte Resistência no Instagram. Sigam o trabalho do Jacques Morellenbaum, que é vastíssimo em todas as áreas e certamente tem muito mais por vir, né, meu caro? Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo e agradeço a você, mais uma vez, por abrir esse microfone para mim e faço minhas as suas palavras. Vamos resistir, vamos buscar a liberdade e vamos dizer não ao totalitarismo. Isso. Um grande abraço a todos. Grande abraço, meu caro. Foi um imenso prazer. Espero que todos tenham gostado. Esse papo de dois judeus esquerdistas com o nome Baum no final. E estamos juntos. E, como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Beijos.